Dito isso, pega a tua Bíblia, Evangelho de João. Garimpei, irmão. Garimpei, Deus me deu um texto, encontrei um texto novo na Bíblia Sagrada que ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém nunca viu. Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de número 16. Quem sabe que está escrito em João 3,16? Dá para ler de olho fechado, né, irmão? Quem é que não sabe, quem é que não conhece o Evangelho de João 3,16? A grande maioria de nós já sabe, já conhece. É um tema central da Bíblia, da Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Feche teu olho aí e leia comigo. Não, feche o olho e leia comigo. Porque esse aqui a gente lê com o olho fechado até, hein? Que lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Ficou quase bom. Bom vai ficar agora, vamos de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Meu Deus, fala conosco pela tua palavra. Fala agora, Deus, ao nosso coração. Tudo aquilo que precisamos ouvir, que precisamos receber do Senhor. Mais uma vez, nos colocamos disponíveis a Ti. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, que nos convence, nos inspira, que nos ajuda, que nos faz verdadeiramente ouvir a palavra do Senhor. Fala conosco, meu Deus, nessa hora. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Se assente, então. Agora que o inverno chegou aqui dentro, agora que teremos o frescor do Senhor, eu acredito, que em breve isso vai acontecer. O maior amor do mundo. Quantas vezes nós já ouvimos falar, né? João 3,16, tema central da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. O Evangelho de João, ele retrata aqui a maior verdade que o mundo pode ouvir ou pôde ouvir. Um outdoor dos céus, falando a nós, a terra, explicando ou trazendo à luz o que Deus estava fazendo ao longo de todos os tempos. Ao longo de toda o período, toda a existência do homem, aliás, a partir da saída do homem do jardim do Éden, dali para cá, naquele exato momento em que Deus executava o seu juízo ao homem e à mulher que pecaram, enquanto Deus tirava ali, este versículo nascia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É a expressão do maior amor do mundo, o maior sacrifício, sacrifício perfeito, completo, suficiente para resgatar o que se havia perdido. Não existe nada maior, não existe nada mais intenso, não existe nada mais completo, não existe nada mais tremendo, mais edificante, não existe nenhuma verdade, não existe outra coisa tão importante, tão grande, tão vital, quanto o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Sacrifício de salvação que nos tirou do pecado, da morte, o resgate de Deus, a ferramenta de Deus, para nos levar de volta a Ele, ou para que Ele mesmo pudesse ter contato e nos ter ao lado dele de novo. Jesus morreu na cruz para que nós tenhamos vida.
Jesus morreu na cruz porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto e ele executa o seu projeto através de Jesus, através da morte de Jesus. A morte vicária, a morte substitutiva. Deus manda o seu filho, o seu único filho ao mundo, porque ele tinha um projeto, porque ele tinha um propósito. E Jesus, por sua vez, como Deus, o Filho de Deus, ou o próprio Deus, como a Bíblia diz, porque no começo ele era o Verbo, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não existiu para Jesus nenhum lucro em passar pela cruz. Não havia nada que pudesse ser acrescentado em Jesus ou para Jesus. Porque ele era o Verbo, ele estava no início, e a Bíblia nos garante que ele era Deus. E não há nada maior do que Deus. Não há nada mais completo do que Deus. Jesus, na sua essência, porque ele era Deus, ele era perfeito. Jesus, na sua essência, porque ele era Deus, e ele estava com Deus no início, ele tinha todo o poder, ele era também o Criador junto com o Pai. O seu poder de criação, o seu poder de mover os céus, o seu poder de fazer milagres, não adveio da cruz, não começou após morte e ressurreição. Muito pelo contrário. Jesus andou por esta terra e ainda não tinha ido à cruz, mas ele dava ordem e os mortos ressuscitavam. Não precisou da cruz. Jesus andou por esta terra e ele andava por sobre o mar. E ele não tinha morrido na cruz, ele deu ordem ao mar, ele se aquietou. Ele deu ordem aos peixes e eles encheram as redes. Jesus não havia passado pela cruz e ele tinha comunhão intensa com o Pai, que os anjos vieram até ele antes da cruz para estar com ele. Jesus não se tornou maior, ele não se tornou mais forte, ele não se tornou mais poderoso. A cruz não acrescenta nada a Jesus, porque ele era Deus, perfeito como um Deus, completo, autossuficiente como Deus. Então Jesus, que não precisava de nada, que não dependia de nada, que não precisava da cruz, vem e morre na cruz por conta de um propósito, alguma coisa ele queria. Irmão, eu digo aqui que se alguém morre por uma causa, com certeza essa causa é muito, muito importante para ele. Quanto mais morrer voluntariamente, quanto mais entregar-se voluntariamente, porque a vida de Jesus não foi tirada dele. Os homens não puderam matar Jesus. A cruz não matou Jesus. Porque ele ora pendurado na cruz. E no momento oportuno, ele mesmo é quem entrega o seu espírito. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vida de Jesus não poderia ser tirada dele. Só havia uma forma de ele morrer, é que ele entregasse voluntariamente a vida. A morte não prevalecia, as feridas não prevaleciam, a cruz não poderia matar, tirar a sua vida. Mas ele a entregou, e ele falava isso e disse para Pedro: Pedro, ninguém tira a minha vida, eu é quem entrego. Eu é que dou. Então Jesus veio dentro do mesmo sentimento do Pai, sem ter nada a ganhar, sem ter lucro nenhum, com a cruz, e entrega a sua vida e morre por isso, porque ele tinha um grande propósito. Jesus morre por algo que eu penso ser muito importante. É importante, tão importante para Jesus, que ele entrega a sua própria vida. E é tão, tão, tão importante para o Pai, que ele entrega o seu único filho, como a Bíblia diz. Irmão, que causa poderia ser tão importante para mim e para você, ao ponto de nós entregarmos os nossos filhos à morte?
O que poderia ser tão importante para mim e para você, a ponto de eu decidir que o meu filho, eu vou entregar meu filho para morrer por esta causa? O que pode ser tão importante? Porque Deus fez isso. Era uma causa muito importante que ele entregou o seu único filho. Era uma causa tão importante que o próprio Jesus entrega a sua vida. Deus estava produzindo algo, ele estava buscando alguma coisa. E essa coisa que Jesus buscava, hoje está sentado numa cadeira, às 7h58 da noite, olhando e vendo o Eduardo pregar. Deus estava atrás de mim e de você. Jesus olhou para mim, olhou para você e disse: você vale a vida do meu filho. Você vale a entrega do meu filho. Irmão, você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que Jesus fez, do que Deus fez? Do valor de uma alma, o valor que Deus nos dá, pronto de entregar o seu filho, o único filho. Jesus morre por algo que por ele é tão importante, mas tão importante, que ele dá a sua própria vida. O valor de uma alma é algo inexplicável. É inconcebível para nós. Vou repetir a pergunta. Por que, irmão, ou pelo que você estaria disposto a entregar teus filhos à morte? Falei aqui já. É inconcebível. Eu posso dizer, não, meus filhos não, mas a minha vida eu entrego. Não, então eu posso até, nós podemos até conceber a ideia de nos entregar, eu vou para o sacrifício, mas o meu filho não. O meu filho não. Mas Deus, ele, na sua escala de valor, ele não poupou, a Bíblia diz, o seu próprio filho. Porque ele compreendia no seu coração o sentimento, o valor que tem uma alma. Me lembro do hino antiguinho. Me lembro. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os humanos, vamos dinossauro, poderiam pagar. Cadê o dinossauro da fé aí? Vamos. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Agora bem forte. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Pai. E às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. O maior amor do mundo. A cruz era o outdoor dos céus, revelando ao homem a intensidade. O outdoor dos céus, revelando à humanidade o tamanho, expressando a essência do amor de Deus por mim e por você. Porque a Bíblia diz que ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Mas estava ainda lá no boteco, Cláudio. Nós estava nas baladas, nas noitadas. Nós ainda estava na cachaçada, com os pó branco o nariz branco de pó. Fazendo tudo errado, e Jesus nos amava, e Deus entregou o seu Filho por amor àquele que nele crê. Porque perceba que Deus nos amou no atacado, eu digo aqui. O amor de Deus é massivo. Deus amou o mundo, mas ele está de olho no individual. Para aquele é particular, é singular.
para aquele que nele crê. Deus viu o Cláudio lá no boteco. Agora hoje é você, Cláudio. Ele disse: eu vou tirar o Cláudio do boteco e vou levar para a igreja. Ele olhava e via o Eduardo, ele via. Deus olhava, ele via. Então ele mandou Jesus. Jesus veio e morreu na cruz por uma causa, a maior causa de todas as causas. O maior amor do mundo, o maior sacrifício, o sacrifício perfeito, completo, suficiente. A causa das causas nos encontrou, nos achou. E nós somos o centro de tudo isso. Nós somos a motivação da cruz. Nós somos o motivo de Deus entregar o seu Filho. Nós somos o motivo de Jesus entregar voluntariamente a sua própria vida. E Deus vem fazendo isso ao longo dos tempos, porque Ele tem alguns objetivos e nós estamos totalmente inseridos nisso. Porque nós é que somos o fruto desse sacrifício. Nós somos o fruto do sacrifício, os filhos da graça, como disse Paulo. Nós somos filhos da graça, do favor imerecido. Não merecíamos, não merecíamos, não merecemos e jamais seremos merecedores daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus fez. Mas Ele nos fez e nos deu de graça, e graça é favor imerecido. Ele nos fez algo que nós não buscamos, algo que nem queríamos em alguns tempos. Mas Ele fez por amor, para resgatar, como Ele diz, filhos da graça que somos, alcançados por Ele, justificados por Ele. Podemos ter acesso ao Pai porque Jesus veio e morreu. Portanto, tudo que temos, tudo que somos, nos foi entregue nele e através dele. Em Jesus eu sou mais que vencedor. Em Jesus a minha vida é transformada. Em Jesus e através de Jesus a família é unida. Deus resolve os nossos problemas. Em Jesus nós recebemos dons, talentos, ministérios. Em Jesus e através de Jesus, porque se não fosse, se não existisse o sacrifício, nós não teríamos recebido nada. Não haveria uma piscina de batismo. Não haveria um pregador. Não haveria o Espírito Santo para nos convencer. Não haveria esperança de dias melhores. Não haveria esperança da vida eterna. Deus nos fez, Ele enviou Jesus e nós somos o fruto disso. Nós somos o filho da graça, nenhum dom, talento, ministério, chamado a missão. Nada existiria se não fôssemos alcançados por Ele. Se não tivéssemos sido alcançados por Jesus, nós não teríamos nada. Se Jesus não tivesse vindo e entregado a sua própria vida, nós não teríamos nada. De maneira que Jesus não lucrou em nada, mas nós somos abençoados e temos vida eterna pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O objetivo, o lucro da cruz é meu. O lucro da cruz é nosso. Quem ganha com a cruz sou eu. Quem muda de vida por conta da cruz sou eu. Quem tem a história mudada por conta do sacrifício sou eu. Jesus permanece, o verbo de Deus, que estava com Deus e era Deus e continua Deus e hoje é Deus e vive para sempre, eterno, maravilhoso, príncipe da paz. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas nós somos fruto. Nós temos vida porque Ele nos deu essa vida. Ele nos presenteou com a vida, fruto desse sacrifício. Somos fruto desse sacrifício, a primeira coisa. A segunda é que estamos sendo aperfeiçoados por Ele, para Ele. Jesus morreu para salvar o homem.
E nós fomos por Ele chamados, veio nos resgatar para levar de volta com Deus e nos aperfeiçoa dia após dia. Deus, através do Espírito Santo, nos aperfeiçoa todos os dias, enquanto experimentamos o aprofundamento de um relacionamento pessoal com Cristo. Olha aqui, irmão. Primeiro objetivo, o primeiro alvo da cruz não era fazer igreja, não era construir igreja, não era fazer um movimento. O objetivo, o alvo da cruz era pura e simplesmente nos levar de volta. Era pura e simplesmente abrir a porta, rasgar o véu, nos dar acesso ao Pai. E reiniciar o caminho, ou nos levar de volta ao projeto original de Deus, descrito no livro de Gênesis. Deus e o homem, e a presença de Deus, e o homem andando com Deus, e o homem vivendo com Deus, e todos os dias tendo o seu momento de intimidade com o Criador. Deus está nos aperfeiçoando para Ele, porque Ele nos chama, nos resgata para viver a vida eterna com Ele. Nós estamos agora pela cruz destinados à vida eterna. Nós estamos agora pela cruz destinados a viver com Deus pela eternidade. E o processo que nós vivemos de aperfeiçoamento é Deus nos preparando para viver segundo os princípios, valores do reino de Deus, que é chegado e Jesus anunciou. É chegado o reino de Deus, ele dizia. O reino de Deus é assim, ele dizia. Porque Jesus não veio para instaurar o reino de Deus aqui na terra, mas ele veio para nos resgatar e nos levar para viver com ele lá no reino celestial eternamente. Nós não somos deste mundo, ele disse. Então nos aperfeiçoamos, estamos sendo aperfeiçoados para ele. Seu cuidado é individualmente particular. Olha aqui, irmão. Eu disse no início. Deus ama no atacado, mas ele nos convence no varejo. Olha aqui, ó. Deus amou o mundo. Massivo. Deus amou a todos. De tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí ele muda. Depois ele sai do massivo. E ele entra no individual, no particular. Ele diz para que todo aquele. Não é mais plural. É singular. É individual. Deus ama a todos da mesma forma. O seu amor veio para todos. Jesus veio para todos. Mas o cuidado, o aperfeiçoamento, ele é individual. Porque ele sabe de cada um de nós as nossas necessidades. Ele sabe de cada um de nós aquilo que precisamos. Seu trabalho é específico em nós, segundo as nossas especificidades. Olha que palavra difícil. Tem que ler para não errar. Porque nós somos específicos. Nós temos as nossas próprias cargas, as nossas próprias bagagens, as nossas histórias de vida. O marido e a esposa estão juntos, vivem anos juntos, mas cada um tem a sua própria história. Cada um tem suas próprias dificuldades, os seus dias bons, dias maus. Deus conhece tudo isso. E é por isso que ele vem todos os dias, ele quer estar conosco todos os dias. Como ele vinha lá no início, ter momentos de intimidade, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. No relacionamento pessoal, no relacionamento íntimo conosco, com a nossa alma, com o nosso espírito. É Deus nos preparando para que tenhamos isso para sempre, viver com Ele pela eternidade. Ele nos aperfeiçoa para Ele. Jesus morreu na cruz para nos ter para Ele.
Deus enviou Jesus para nos ter para Ele. O objetivo principal da cruz é nos levar a Ele, abrir a porta para estar com Ele, é a vida eterna nos céus. Ele está nos preparando para isso, Ele está nos capacitando para isso. Ele está moldando a nossa vida, o nosso coração, sede transformados, Ele diz. Pela renovação do vosso entendimento está na palavra de Deus. Essa transformação não é para que eu tenha uma vida melhor aqui. Essa transformação não é para que eu possa prosperar. Essa transformação não é para que eu possa ter uma família feliz. Essa transformação é Deus me preparando para estar com Ele para sempre. É o objetivo. Não sei se você já leu a Bíblia, mas ela diz que lá no céu o homem não casa e não se dá em casamento. Não tem família. Seremos todos uma só família. Não sei se você entendeu e leu a Bíblia, mas a Bíblia diz que lá no céu não haverá sol. Deus será a luz que ilumina. E se Deus está presente pessoalmente, também lá não haverá mais ministério algum. Não haverá mais trabalho que temos que fazer, não haverá mais nada que precisemos fazer. Porque Deus, Ele nos prepara para estar com Ele, e Ele será o nosso pastor. Mas enquanto estamos aqui, fruto do sacrifício, filhos da graça, sendo aperfeiçoados para Ele, Ele ainda nos dá algo a fazer. Porque Ele tinha algo muito importante. Era tão importante que Ele entregou o seu filho. Era tão importante que o filho aceitou de bom grado e entregou a sua própria vida. Era tão importante que Ele nos resgatou e ainda enviou o Espírito Santo e nos colocou em um processo de aperfeiçoamento para Ele. É tão importante. E talvez aqui seja um outro milagre. Aqui mais uma vez a graça de Deus se revelando sobre nós. Aqui mais uma vez a graça de Deus sendo exposta. Porque Ele nos aperfeiçoa para Ele, mas nos capacita, estamos sendo capacitados por Ele, porque Ele nos insere, nos inclui nesta grande obra em que Ele está fazendo os maiores investimentos. Estamos sendo capacitados por Ele. Olha aqui, irmão. Comedor de arroz e feijão que nós somos. Um dia está bem, outro dia não está bem, outro dia está pior. Um dia está crentão, outro dia está mais ou menos, outro dia está largado. No outro dia está largando tudo. Agora não sei se eu quero de novo. Cheio de altos e baixos, de medos, de pavores, de incertezas. Homens, pecadores, todos os dias. Agora não vou fazer mais. Senhor, de manhã, agora não vou mais. Chega no final da tarde, frustrado, decepcionado, porque eu fiz de novo. Deus nos criou assim, sabe que somos assim. Aqui que eu digo que é talvez o lado mais belo da graça de Deus, o lado mais belo do favor imerecido. É que Jesus, quando esteve à cruz, Ele curava os enfermos, ressuscitava os mortos, expulsava os demônios. E depois Ele disse para os discípulos: e vocês farão as mesmas coisas que eu faço, e maiores ainda farão. Que jeito, Deus, nós somos comedores de arroz e feijão. Como que a gente vai fazer isso? Porque que poder de fato nós temos? Que poder de fato o homem possui? Que poder de fato nós teríamos para sequer expulsar um demônio? A mandar o demônio embora, vai. Ó, o demônio que está falando é eu, Eduardo Castilho. Eu estou mandando, saia. Ó, tomar uma pisa de pau, que nem o cara lá de Paulo lá, né? Que poder nós temos? Mas Deus é tão grande, tão benevolente. O seu amor é tão grande que não apenas envia o seu Filho único, Ele não apenas entrega Jesus, Ele não apenas traz Jesus para morrer na cruz, o Cordeiro de Deus.
misericórdia, mas por amor, Ele nos dá o benefício de sermos participantes da pregação do Evangelho aqui nessa terra. É um favor de Deus. E Jesus, Ele, com todo o seu poder, Ele disse: eu tenho poder, vocês não têm nada. Mas o meu poder eu deixo à disposição de vocês. Farão as coisas que eu faço. Alguém já andou por sobre o mar, hein, irmão? Jesus andou. Alguém já orou e o morto ressuscitou? Vou ficar com a mão levantada porque eu também não. Jesus fez isso. Alguém deu ordem para o vento e ele parou de soprar? Eu também não. Alguém de nós será? Não sei. Eu fiz uma coisa que Jesus fez. Eu expulsei um demônio já. Alguém já expulsou o demônio aí? Levanta a mão, quero ver quem já fez isso. Isso. Sei vocês. Eu me lembro da primeira vez. Capetão, te odeio. Meu Senhor amado, misericórdia, Senhor. Que é a hora que a gente pede perdão por todos os pecados, até os passados, presentes e futuros. A hora que está na frente ali, né? Ai, Senhor, por favor, misericórdia, Senhor. Você chega lá todo humildezinho, tremendo. Em nome de Jesus. Você está nervoso, só faz uma gritaria, né? Sai! E o demônio saiu. Ele saiu, irmão. E quando ele saiu, que a pessoa voltou assim, eu vi que saiu, o demônio deu certo, eu já estou fervendo. Ó. E eu? O poder de Deus, irmão, é impressionante. Poder de Deus, autoridade de Deus. A gente experimenta um pouquinho só. Porque eu não tenho poder nenhum, não tenho autoridade nenhuma se do céu não for dada. Se Deus não nos dá autoridade, eu não tenho. Se Deus não me dá poder, eu não tenho. Se Deus não me dá o talento, eu não tenho. Se Deus não me dá, eu não tenho. Porque existe uma expectativa em Deus para que possamos dar continuidade àquilo que Cristo começou. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu poder para expulsar demônios. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. E se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, pisarão escorpiões. E mais, ele disse: farão as coisas que eu fiz, meu Deus. E mais ainda, ele disse: e aí as que eu não fiz também, as maiores, e maiores ainda farão. A expectativa de Deus de nos preparar e nos capacitar por Ele, para que possamos continuar aquilo que Cristo começou, com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo significado. É preciso entender, compreender, introspectar isso e viver assim. Porque tem gente que tem medo ainda de expulsar um demônio. Tem medo do demônio e não treme diante de Deus. Oh, medo, eu não entendo isso. Mas Deus amou o mundo, o maior amor do mundo. Nós somos os filhos da graça, estamos sendo aperfeiçoados para Ele, mas enquanto não estamos nele, Ele nos capacita, nos insere para que nós demos continuidade àquilo que Deus está fazendo, através de Jesus Cristo, através de mim e de você, irmão. Recebereis poder que há de vir sobre vós, através do Espírito Santo. E hoje nós temos isso e ouvido das maravilhas de Deus que Ele está fazendo, não aqui dentro da igreja. Deus está fazendo através da igreja, não do templo, não das paredes, mas de mim, de você, homens e mulheres comuns, que pelo poder de Deus, dado através de Jesus Cristo, estão fazendo coisas extraordinárias.
Porque lá na célula Jesus está curando. Porque lá na célula está tendo libertação. Porque lá na célula vidas estão sendo transformadas. Porque lá na célula, onde alguém com coragem, com ousadia, se levanta em nome de Jesus, ele disse: em meu nome farão as coisas que eu fiz, e maiores ainda farão. A igreja precisa se levantar e agir como agente de Deus aqui na terra. Porque Deus está fazendo um grande investimento para buscar a alma, para buscar uma alma. Ele entregou o seu filho entregou a sua vida. E agora ele prepara-nos como igreja, capacitando-nos pelo Espírito Santo, para levar esse evangelho pelo poder de Deus, que transforma a vida, se muda a história, se muda para sempre. Nós podemos pregar, eu posso pregar. Eu digo que pregar é relativamente fácil. Relativamente fácil porque se você estudar a Bíblia, se você estudar bastante um texto e preparar um bom sermão, um bom estudo, você vai poder talvez pregar. Eu posso falar aqui por meia hora, por uma hora ou até mais. Pregar é relativamente fácil. O milagre não está em poder pregar, embora às vezes até para isso nós precisamos da inspiração de Deus, do Espírito Santo. Mas o maior milagre não é pregar. O maior milagre é convencer o homem. E nós não temos poder de convencimento. Mas nós temos aquele que tem o poder de convencimento. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo, ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, enquanto eu estou aqui pela graça e favor de Deus, com o microfone na mão, falando à luz daquilo que eu estudei, daquilo que eu aprendi, daquilo que Deus me deu nos momentos de intimidade, revelando aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem está falando nos corações, nos nossos corações, quem está queimando no teu coração aí, é o Espírito Santo de Deus, porque Ele é que tem poder de verdade de tocar no coração do homem e transformar e mudar pensamentos e posicionamentos. É um milagre, irmão. É um milagre o que Deus faz. Deus convenceu o Eduardo, é um milagre mudar o coração de pedra. É um milagre que Deus está fazendo através de mim e de você. Através da igreja, nós estamos envolvidos. Deus está investindo em mim, investindo em você. Ele amou o mundo, ele mandou o seu filho morreu na cruz. Nos encontrou, cuidou de nós, nos aperfeiçoou e Ele ainda está investindo, enviou o Espírito Santo e Ele continua investindo. Agora Ele dá os dons, agora Ele dá os talentos, Ele continua investindo e Deus continua investindo a alto preço, com milagres e coisas sobrenaturais, porque Ele acredita que uma alma vale todo esse investimento. Uma alma vale todo esse investimento. Com a mesma força, com a mesma intensidade, a expectativa de Deus é que possamos dar continuidade. E para encerrar, temos um propósito maior que nós mesmos. Ele diz para nós e diz para os discípulos: ide, vá. Ide é movimento, é uma ordem. Vá. Com ousadia, com coragem, com o Espírito Santo, com o poder de Deus e do Espírito Santo. Ide não tem a ver apenas com igreja, tem a ver com onde os meus pés estiverem, onde eu pisar na ponta dos meus pés, onde eu estiver, ali é lugar de falar, de pregar, de anunciar a Jesus. Ide, pregai o evangelho, ensine. Aqui, irmão, aprenda para poder ensinar. Aprenda para ensinar. Deus, Ele movimentou os céus. Deus entregou o seu Filho
o único filho, Jesus entregou a sua vida, uma obra, um propósito de um grande investimento. Depois ele mandou o Espírito, ele está conosco, Jesus, todos os dias. E então ele nos dá os dons, ele nos dá talentos, ele nos capacita. E ele continua investindo todos os dias. Ele diz: só vai. Só vai. Só continua. Com o poder. Vai fazer o que eu fiz e fará maior ainda. Tem poder, tem o Espírito Santo, tem poder para ressuscitar mortos, tem poder para expulsar os demônios, tudo que precisa eu te dou, tem poder para descansar, renova as forças, restaura, tem presença, tem Deus cuidando todos os dias, tem o Espírito Santo, tem aperfeiçoamento, tem resolução de problemas, o que mais você precisa tem. Porque ele amou o mundo de tal maneira que fez esse grande investimento, o maior investimento. Ninguém supera Deus em dar. Nem eu, nem você, irmão. Por mais que nós dediquemos a nossa vida em servir a Deus, por mais que nós dediquemos a nossa vida em fazer algo em prol da igreja, se trabalhamos para a igreja, trabalhamos errado. Porque o nosso compromisso não é com a igreja, o nosso compromisso é com Jesus. O nosso compromisso é com Deus. E no grande amor de Deus está a obra que Ele está fazendo com um grande investimento. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele fez algo extraordinário, com poderes extraordinários. Ele criou a igreja, ele começou a fazer a igreja, ele encheu de dons. Ele mandou o Espírito Santo, tudo está pronto e preparado, esperando para mostrar. Pregar o Evangelho, ensino. É tão importante que nós respiramos aqui. Consegue entender? Nós estamos incluídos em muito, mas muito de um pai entregar a vida do outro. Você vive por alguém. Deus é bom mundo de tamanho. Deus é filho de e para ele não grande investimento. A graça, o aperfeiçoamento, a capacitação, os dons, os milagres, tudo isso se estivermos imbuídos do propósito de Deus, resgatar o inferno para os céus. Como Jesus disse, buscar e resgatar aquele que se havia perdido. Deus fez grandes investimentos e continua fazendo. Ele investe em mim, investe em você todos os dias, na expectativa que possamos deixar usar o projeto de salvação de mim.